Olá, pessoal! A pauta de hoje é uma pauta delicada, mas não menos importante dentro de um processo de convívio e especificamente de liderança. Eu escolhi essa pauta no dia de hoje porque essa semana eu tive quatro gestores que me procuraram perguntando como fazer demissão. Me chama atenção porque esse foi um dos primeiros temas que eu trabalhei na minha carreira há 20 anos atrás, né? Quando eu trabalhava ainda com outplacement. Mas ao pesquisar e ao ler, eu vejo que, e claro, né? Com tudo que está acontecendo no nosso país, eu percebo o quanto que esse tema tá dolorido, relevante e fundamental nos dias de hoje. Então eu queria colocar algumas coisas sobre isso, muito mais no intuito de ajudar do que ser dona da razão ou ter certezas absolutas, né? A primeira coisa que eu queria falar é que toda demissão tornar-se-á mais difícil se você não fez uma lição de casa antes. Qual seria ela, Cíntia? Acompanhamento e feedback. Feedback não é negativo, não existe feedback negativo. Feedback ou é corretivo ou é um feedback de retorno, de reforço positivo. A essência da palavra feedback, entre aspas, dedicar meu tempo a alguém não pode ser negativo. Se for para fazer feedback negativo, é melhor que você fique quieto. E a ausência de feedback também não significa que a pessoa está indo bem. Ken Blanchard já falava isso. Então, quanto mais você acompanhou, quanto mais você desenvolveu, quanto mais você esteve com o seu colaborador, mais vínculo você tem e automaticamente mais fácil será esse processo de demissão. Quanto mais ausente você foi, por motivos mil, não estou julgando, ou quanto menos você apoiou esse profissional na sua jornada de trabalho, mais difícil vai ser esse processo de demissão. Segunda coisa, o momento de demissão não é um momento para a gente rememorizar, para a gente reviver, para retomar pontos positivos ou negativos. É um momento de explicar o porquê estamos demitindo Joaquim, ou Pedro, ou Francisco. Não é momento de comparação, não é momento de longas explicações. É um momento efetivo de dizer, olha, tendo em vista tudo que a gente vem conversando, mediante o que está acontecendo, eu sinto muito, tô te desligando. Ninguém pode desligar o seu funcionário a não ser você mesmo. Então, uma das coisas que tem me perguntado, mas o RH não tinha que estar junto? Não, o RH não tem que estar junto. Ele até pode para te apoiar, mas ele não participa dessa conversa, né? O que ele faz é todo o processo que vem depois, que é o outplacement, quando se tem, ou ainda ele faz, ou ele deveria fazer, a entrevista de desligamento, que é uma das ferramentas mais ricas que eu conheço para a melhoria do processo de gestão, liderança e cultura de uma empresa. Então, se você fez uma lição de casa antes, você já tem meio caminho andado. Segundo passo é a gente ir direto ao ponto, com transparência e respeito. Não fique dizendo o que faltou. Lembra assim, ó, você não vai mais desenvolver essa pessoa. Então, quanto menos caixinhas você abrir na mente da pessoa, mais fácil fica o emocional para ser reconstituído. Terceiro ponto que é importantíssimo, você ressaltar as qualidades da pessoa e junto a isso agradecer o tempo de trabalho que essa pessoa ficou aqui. Agradecer o tempo de trabalho que essa pessoa esteve contigo. E dizer que você está o tempo todo disponível para dar referências. É claro que eu aqui estou falando de uma demissão amistosa, de uma demissão onde você não teve maiores problemas de ética ou qualquer coisa, né? Eu estou falando especificamente das demissões que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né? E acho que o mais importante é o líder, é o gestor ter a clareza de que a gente demite pela falta da competência. Nunca demita por questões pessoais. Se você tem questões pessoais com alguém, carinhosamente, com todo respeito, faz terapia, vai trabalhar isso. Porque o universo, ele não pôs aquela pessoa no seu caminho à toa, você tem alguma coisa para aprender com ela.
Converse, aprenda, explore um pouco mais essas coisas. Eu acho que tem sempre um processo de aprendizado. Então, é justo a gente demitir, é um direito que nos cabe enquanto empresa ou enquanto líder, mas precisa ser por uma questão comportamental. Cíntia, e quando eu tenho que demitir alguém que eu não quero demitir? Não existe isso, pessoal. A gente é quem quer, a gente não demite em terceira pessoa, a gente demite como gestor de uma empresa, que inclusive a gente entende que é necessário demitir por causa disso, disso, disso. O que mais está acontecendo nessa semana, ou o que aconteceu, foram gestores que tiveram que demitir não concordando. Mas como que eles não concordam se eles estão entendendo os números da companhia? Então eles também entendem que precisa demitir. E a escolha de um funcionário em detrimento de outro funcionário é onde mora todo esse trabalho de liderança que você tem que ter feito. Fácil, galera? Não acho que é fácil demitir. Mas é um papel, é um dos papéis, é um dos atributos que te deram quando você então se tornou gestor. Para fechar esse raciocínio, eu queria colocar que a criatividade está sempre presente em qualquer atitude da liderança. Comece a pensar formas criativas de demitir as pessoas. Comece a pensar formas de criação de um processo novo de liderança. Escrevi isso essa semana no LinkedIn. Pensa que respeito e transparência vão fazer parte de todos os processos. Então, muitas vezes daqui para frente, quando você chamar alguém para demitir, essa pessoa já sabe que vai ser demitida. Não enrola. As coisas estão muito mais transparentes do que a gente pode imaginar. É uma responsabilidade sua, é um assunto delicado, mas quando você aceitou ser líder, você sabia disso. Então, quanto mais você acompanhar seu time, melhor será o seu processo de desligamento, ainda que não seja legal, mas ele será. E vale colocar aqui para vocês o reforço do que eu tenho dito, sempre com base nas competências da pessoa, no que faltou sobre o seu ponto de vista, o que faltou nesta cultura, o que faltou para a pessoa fazer parte ou permanecer na empresa nesse novo modelo. Nada pessoal, porque o pessoal, a pessoa não tá lá para te agradar no aspecto pessoal, a pessoa tá lá para trabalhar. E muitas vezes a gente desliga a pessoa errada por falta de coragem de demitir a pessoa certa. Pensem nisso, exatamente nesse período que essa competência está sendo tão exigida. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo ou a próxima semana. Fiquem com Deus, tchau, tchau.